o cara ali, guarudo ali, ó. Brasil, abençoada por Deus com tantas riquezas naturais. Uma das maiores riquezas das terras brasileiras é o seu povo, sua gente. E dessa gente brasileira tem os profissionais de tecnologia, que sempre se destacaram pela capacidade de inovar, crescer, influenciar e participar. Eu sou baiano de Salvador, trabalhando com informática. Trabalhei no Baneb, com Mariton, Daniel, Boca. Eu tenho um apelido de Boca desde Salvador da Bahia. Eu sempre fui da área de TI, de informática, entendeu? Eu trabalhava no Baneb. Trabalhava no Pituba Park Center, ali na Petrobras. Eu, quando estava no Brasil, sempre trabalhei na informática, trabalhava na Caixa Econômica Federal. Eu não tenho formação acadêmica de informática, eu sou formado em engenharia mecânica. Eu sempre trabalhei com informática, né? Desde programador até... Cheguei até diretor no banco, mas tudo na mesma área de informática. Vim de uma vida triste, né? Uma família pobre. Lá em Pernambuco, eu comecei a minha vida de jogar futebol lá no Bandeirante Casa Amarela. Lá no Brasil, era uma vida de trabalhador comum, né? Damásio Oliveira. No apelido a gente chama de Dadá Maravilha, por quê? O Dadá Maravilha porque jogava bola. Sou de Minas Gerais, da cidade de Governador Valadares. Trabalhei na polícia, estava muito bem na polícia. Montei uma fábrica de camisa. E hoje eu sou um quinto dan pela Confederação Brasileira de Karatê. Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida. Marcou bastante. E depois que estava pelo Santa Cruz, tive a oportunidade de jogar com esses nomes, né? O Juninho Pernambucano também, a gente chamava ele de bailarino, jogava no Banorte. Já conhecia Portugal porque eu vinha muitas vezes também de férias a Portugal. Quando estava na República Checa, eu vinha passar férias aqui a Portugal. A minha vida era bem definida lá, estava bem em Salvador, eu e minha família. Não tínhamos nenhum interesse em vir para a Europa. No final da década de 90, o governo e as empresas portuguesas veem a mão de obra brasileira como uma solução para acelerar o desenvolvimento tecnológico. Com isso, vários profissionais brasileiros foram convidados a vir trabalhar e morar em Portugal. Isso foi em 97, 1997. Foi quando tive uma oportunidade de negócio para vir aqui para Portugal. E um desses colegas do Baneb veio para Portugal. Aliás, dois colegas, o Enésio e o Ricardo. Aí as empresas, devido à qualidade do pessoal profissional de informática, era excelente. Que na altura a gente trocando e-mails, me perguntaram se eu não queria vir para cá. Vim para cá, a princípio, através de uma brincadeira. Através de um convite do amigo GR. E aqui eles que estavam na época começando, preocupados com o bug do ano 2000, tinha também a questão do euro, então estavam chamando muita gente. E aí eu mandei o meu currículo e uma empresa portuguesa, na altura, me ligou, fez a entrevista por telefone. E como Salvador é um polo pequeno de informática, todo mundo se conhecia. Inclusive amigos de infância ou amigos de trabalho. E com isso um foi conhecendo um, conhecendo um outro. Aí por curiosidade, conversando com Selma, minha esposa, disse, o que é que acha de ir para Portugal? Eu recebi a proposta para vir para cá, para mim foi super vantajoso, não tive nem escolha, porque pensei logo nos filhos, né? Nessa altura a gente pensa neles. E me disse que eu tinha 15 dias para vir para cá. E começaram a me pedir, Enéas, será que você não consegue mais uma pessoa, porque a gente está precisando aqui, tal, outra pessoa? E eu vim diretamente para isso aqui. Foi quando eu resolvi vir para Portugal. Vamos, Selma. Selma topou na hora, então viemos para cá.
E aí pronto, quando chegou em 99, a gente resolveu vir para Portugal. Por causa desse grupo de amigos que todo mundo se conhecia, um veio puxando o outro. E trouxemos 98 pessoas para Portugal. Quando eu cheguei aqui em Portugal, uma galera enorme do fogo. Como pode ser isso, rapaz? Foi incrível. Vem, Chacão! É óbvio que a informática não foi o único motivo para os brasileiros virem morar nas terras lusitanas. Cometer, bom. Catar, bom. Também existiram outras motivações. Eu primeiramente escolhi Estados Unidos, né? Numa roda de amigos, resolvemos dar uma rodada e vir para... Vamos para a França. Estou em Portugal há 37 anos. Aí a minha irmã fala, venha que aqui tem um lugar para você dar aula, uma academia de karatê. Cheguei aqui em 1980, né? Vindo da Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Estava naquela de ir para o campo, ir para o profissional, tinha grandes influências também, tinha um padrinho muito forte que era o presidente do clube, o José Neves. Quando eu consegui a cidadania, em 2006, aí eu resolvi morar aqui em Portugal. E um amigo que aqui estava em Portugal me convidou para vir fazer um trabalho para ele aqui, né? Foi um casal que veio primeiro, né? Veio para ir para a França e depois vinha logo a seguir. Me separei, meu irmão já estava aqui em Portugal, e aí me veio um negócio na cabeça, ô mãe, tô doido para ir para Portugal. Olha, Rogério, Portugal, tal, isso acontece e tal. E a língua ajuda, né? Obviamente. Em vez deles ter seguido para coisas, pararam, ficaram em Portugal. Não conseguiram ir para a França diretamente. Então eu acabei tendo que vir para Portugal e vim de Portugal até de comboio. E tive a oportunidade de vir para cá, para Portugal, através do meu sogro, né? O meu sogro é português. Resolvi sair do Brasil, resolvi fazer algo diferente e vim parar aqui nessa terra maravilhosa que eu agradeço a Deus. E minha mãe, então vá-se embora, que aqui não dá para você mais não. Aí eu tive que duas coisas, ou ficar ou vir. Aí... E vim para Portugal em dezembro de 99. Em 80 me mudei definitivamente para Portugal e sempre aqui para a linha de Cascais, né? Isso aqui eu adoro Cascais, Cascais é maravilhoso. E eu sou do Rio e fui nascido e criado no à beira-mar e Cascais para mim não tem igual, né? E sou feliz hoje. Famoso Fábio Mundo e Diabo! Aos poucos, cada um foi organizando a nova vida, descobrindo Portugal e, principalmente, outros brasileiros. A gente fez amizade com as pessoas que moravam com a gente, depois amizade de trabalho. Naquele tempo eram todos da área de informática. A gente conheceu pouca gente fora desse contexto. Eram colegas, ou foi colega de faculdade, ou colega de trabalho, ou colega de infância também. Então todo mundo na mesma área sempre se conhece. Depois tinha um ponto de referência, que era um barzinho em São João chamado Gostinho do Brasil, né? Então era ponto de chegada, a gente saltava no São João, ia lá tomar uma cervejinha, conversar, bater papo. Que depois foi agregado com paulistas, com gaúchos, com pernambucanos, e aquilo ficou praticamente uma família gigantesca, né? E aí que eu vim conhecer essa turma do Baba aí, porque o Elcinho era um grande amigo. Olha, e dali começou uma amizade espetacular com todos. E aí nesse período foi que eu conheci essa turma do Brasil, uma turma boa, que me levou ao futebol, né? Porque tudo do Brasil leva ao futebol, leva a essas coisas. E esse amigo que já conhecia lá da Processa, lá do Banco Econômico, que é o Carlos Leite, a gente só deixou de ficar junto
Agora que ele voltou para o Brasil. Mas a maior parte desse pessoal do beach moravam aqui na área de Cascais, ou na linha de Cascais. Que o Lécio falou, vamos jogar uma peladinha. Não, vamos jogar bola aí com o pessoal e tal. Tem um pessoal que a gente joga e pá, todo sábado e pá. E eu fui. Então foi muito fácil me juntar com eles, né, e sentir-me em casa. E essa integração ficou até hoje. Já não são brasileiros isolados em Portugal. É um grupo que o destino reuniu. Logo perceberam um gosto muito comum entre todos. Ah, sim. Com tanto homem tinha que rolar o quê? O futebol, que é a nossa paixão. E aí juntamos um pessoal que estava aqui. No Gostinho do Brasil, tínhamos brasileiros que já jogavam em Linhó. O primeiro lugar que a gente começou a jogar bola era um ginásio de esporte, ou seja, era uma quadra coberta, né? Montamos um babinha. A princípio, se não falha a memória, era no domingo, meio-dia. Era um horário assim, horrível. E depois o grupo todo saía. E nós vínhamos aqui para São João, ou para Estoril, em frente ali ao Cassino de Estoril, tinha um quiosque. E era o nosso ponto de encontro para comer, para poder fazer a resenha do baba. Tomar uma cervejinha, joga um dominó. 6 horas da tarde estavam saindo, então perdia o sábado todo. Apesar de não ter assim, muita gente de outros países, de BIL, que era o Baba Internacional de Linhó, né? Foi o início das siglas para chegar no beat que é atual. Baba? Mas por que Baba? Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai ao Bonfim, minha nega, nunca mais quer voltar. O Damásio, olha, tem um baba. Disse que danado que é baba, que é isso? Que o baba que nós falamos é o bate-papo de baiano, né? Sabe por quê? E aí foram somando os grupos, ou seja, foram chegando os cariocas, os gaúchos, os pernambucanos, e ficou aquele grupo grande no futebol. Ter essa miscigenação de culturas, de estados. É sim, na verdade, chegar lá e encontrar pessoas de outras culturas, isso é uma mentira, tá entendendo? Isso é a maior mentira que contaram lá, porque eu cheguei lá e só encontrei baiano. E só tinha baiano, era um grupo todo de baiano. Como conviver o mineiro no meio de tantos baianos? E principalmente de outros bairros, né? De outros estados, né? A não serem todos baianos, né? Não pode nem chamar de futebol, não sei nem se de pelada, é baba. O famoso baba. O famoso baba. O termo baba não é normal, né? A maioria são baianos. No Rio é pelada, né? Quem fundou foi baiano. Eu falei baba, olha, é estranho, né? Então não tem, isso aí não tem muita discussão, não, é baba. E ficou baba. Eita, Beat, meu amigão. Mas teve gaúcho, tanto que o primeiro presidente do BIT não fui eu, foi o Lotterman, o Luiz Lotterman. Eram esses baianos de informática que fizeram a maioria do grupo ser o que é hoje. Então a baianada, aquele nome tinha que ser BIT mesmo, não tinha como, não pode ser pelada, tinha que ser baba mesmo. O beat é um nome chique. Tá, quanto esse baba aí? 0-0 aí? O futebol de sábado se tornou um sucesso. E isso fez com que atraísse cada vez mais participantes. Aquilo estava ficando um pouco pequeno para a gente, porque o grupo estava começando a crescer. E tivemos que mudar de campo. Então foi sugerido a gente procurar um campo sintético. Depois de Linhó,
E eu acho que foi o Chico e o Ené, se não me engano, que procuraram isso, aí foram uma procura aqui. A gente conseguiu ir para Tires. Passamos por vários campos aí e no final. E que aí botou o nome de Beach, que era o bairro internacional de Tires. E nós encontramos um campo aqui na Bicuda, na Quinta da Bicuda em Cascais, porque a maioria, todo mundo morava aqui em Cascais, né? Que eu trabalhava ali no campo da Bicuda. Depois a gente conseguiu no sábado de manhã. Só tinha o horário disponível pra gente às 8 da manhã, assim. 8 da manhã? Vocês vão chegar aqui 8 da manhã? Se eu tô pagando pra ver. Mas 7 horas da manhã não é muito cedo não, rapaz. Não é não, rapaz, 7 horas da manhã. Não é que ele foi lá, por exemplo, na quarta-feira, acertou o campo, quando foi no sábado de manhã nós estávamos. E insistiram para mim acordar mais cedo para ir para esse futebol. Mas como o baiano é guerreiro, né? Pronto, todo mundo ia para lá às 7h30 da manhã. E assim foi. Porque achavam uma coisa de boiola, o cara se acordar 6, 7 horas da manhã num frio da porra para se encontrar com o rodo de macho e ainda ficar discutindo com eles. Que porra é essa? Um frio, rapaz. Um frio de manhã da zorra. Vou embora, não vou ficar aqui não, porque eu detesto frio. Primeiro pique que eu dei, eu passei logo mal. Por causa do frio como é? Você sair de casa um sábado com 6 graus, 4, aquela chuva fininha. Olha, com chuva, com sol, se o tempo tá bom, se o tempo tá ruim, a gente aparece. Até eu ficava impressionado, não tinha chuva, não tinha frio, a galera ficava. Só que era tão cedo que os donos lá do negócio davam a chave pra gente, porque ninguém ia chegar lá, porque a gente chegava às 7h30, a gente já estava lá. E às vezes a minha esposa diz assim, mas você vai mesmo? Você vai levantar de manhã? É ter muita vontade de jogar bola, viu? O frio da zorra, velho. Porra. Pra gente chegar pra começar a jogar bola era terrível. Mas rapaz, esse cara é um bando de maluco, vai jogar 7 horas da manhã. Não, não é isso. É que pra nós é muito mais ainda do que ficar simplesmente um jogo de futebol. Era o Damásio que tomava conta do campo. E aí o Damásio integrou no grupo. Por isso eu conheci o Beach através disso aí. Com isso nós ficamos uns 10 anos na Quinta da Bicuda. O marido perdeu o jogo. Lateral vem pra cima. Nossos futebolistas já não tinham tanto espaço. Os convidados eram muito mais jovens, o que distorcia o objetivo de um jogo de bola com disputa equilibrada. A participação dos amigos já era secundária. A diferença de idade não permitia o mesmo desempenho atlético. Então, quando chegou no ano 2000, 2001, o futebol lá começou muito concorrido, porque tinha muitos jovens, a gente já não queria estar correndo atrás de menino. Mas ainda corro. Não dava para competir com eles. Não pelo futebol, porque a gente jogava muito mais do que os meninos. Quer dizer, a gente ainda consegue dar um pique, claro. Então foi o que nós fizemos. Vamos fazer um baba dos mais velhos, porque eles não conseguem mais correr atrás desses meninos, não, tal. Eu, Lessa, Dadá e outros mais, né? Já tem uma certa idade, o Queiroz, né? O Enéas, enfim. Foi sugerido um nome BIT, né? Que é Baba Internacional da Terceira Idade. É uma temporada bem vivida, eu já passei o cinquentenário. Mas no início do futebol, nós tínhamos uma regra, que a regra era 35 anos. Claro, não consigo sair daqui da defesa e lá na frente voltar de uma vez, porque estão querendo também demais, né? Eu não estava integrado nesse processo. Tanto é que eu demorei, inclusive, de ir jogar futebol lá. Que eu pensava assim, pô, esse futebol de coroa, eu não sou coroa não quero entrar nessa onda não vou para esse futebol não. E eu ainda tenho o ânimo da fluência da juventude. Então, era aquele futebol de velho mesmo, né? Velho entre aspas, né? Mas há dias que você tá mais aventureiro, mais... O Beach tem mais a ver com a minha idade. E eu cheguei e ainda falei, vou levar um troféu, hein? Porque o grupo está dentro da minha faixa etária, enquanto os outros grupos eram mais jovens. Isso todo mundo começou a rir, né? Defesa, como é que vai levar troféu? É um futebol mais tranquilo e tudo, de velho, e vou dar uma relaxada lá. Eu dou um chute na bola, mas vai no lugar certo, na onde a coruja gosta de dormir, assim, ó,
eles não aceitavam pessoas jovens. Todo mundo vibrou com o gol. Aí eu falei, eu ganhei o troféu! Então a gente tinha essa regra. E essa regra só foi quebrada uma vez, para colocar o rico. E quando eu cheguei lá, o pessoal do Baba tinha que ter 35 anos para começar a jogar no Baba. E eu, na época, acho que tinha 32, mais ou menos, e não podia. Quem te permitiu, porque eram amigos até do grande Damásio. Quando eu o levei para lá, pro beach, não queriam aceitar porque ele não tinha 33 anos. Baba, todo mundo sabe, meus amigos, que é o meu pai, né? É o apelido do meu pai. Meu pai era Givaldo Araújo de Barros e era conhecido como Baba porque consertava eletrônicos e televisões, essas coisas todas, e babava quando eu gostava tanto daquilo que babava. Aí deu uma mentirinha, falei, olha, o menino tem 33 anos sim, aquela coisa de futebol, né? Aquela mentirinha. Mas foi mentirinha boa, não foi mentirinha do mal. Mas só como era ex-futebolista e o Baba era repleto de craques que jogaram futebol também. Aí que entrou o Rico, o Fabinho. Eu levei pro Baba. E aí fui conhecer o beach, no sábado. Cara, eu fui levado pro beach por um grande amigo meu. Mas o tradicional era a turma com 35 anos para cima. Que é o Henrique, que é o famoso rico. Mas se não respeitar, a gente bota para fora. A amizade dessa turma só se solidificava e o encontro do sábado, ou melhor, o beach, era a materialização dessa união. Era um ambiente familiar que nós precisávamos para poder a gente também contrabalançar, né, essa saudade que foi chegando aos poucos. As pessoas vão ali, jogam seu futebol, brincam, se abraçam. Porque é muito difícil você sair do seu ponto, como digo, seu ponto de conforto e ir para outro lugar. A mudança é complexa. Dos jogos de logo mais por definir quem sobe para a primeira divisão. E quem você acha, o grande avançado? Eu acho que tenho certeza absoluta, não é só o achar, é uma questão de convicção pessoal. E que o Fortaleza vai ganhar o jogo de 1-0 e o Bahia com certeza vai dar 3-0 no Brasiliense. Isso sem dúvida nenhuma, já está definido. A amizade foi se fortalecendo no decorrer desses 19 anos. Porque nós falamos sempre isso, dentro do futebol se discute, se briga e tudo, mas saiu dali do futebol, não esquece tudo. Um abraça o outro, um agrega o outro, um ajuda o outro. Até era uma característica do beach, né? Porque era uma coisa assim que você não ficava impressionada. Nós trazemos as lágrimas com a mesma velocidade dos sorrisos, né? É interessante. Interessante é que nós tínhamos essa cumplicidade mesmo. A gente precisa de alguma coisa, tá lá o beat para ajudar. E quem está em Portugal, eu acho que é uma forma de se integrar. Um local onde eu posso me sentir ouvido, onde eu posso me sentir presente. Consegue fazer uma família de irmãos, de apoio. As pessoas são irmãos, é uma família. Virou a segunda família, né? Então você tem uma família em casa e tem uma família no beach, no Baba. Passou a ter certeza que você não estava abandonado. Não há dinheiro que possa pagar isso aí. Enquanto tanto, nós estamos envolvidos uns aos outros. E com isso, nossa amizade foi crescendo e ficou uma coisa sólida e que hoje tem 19 anos. Firmamos laço. E das coisas que eu prezo aquele grupo é um grupo muito coeso. É um grupo que, pronto, unido, né, ali. É um ambiente de saúde, um ambiente legal. Quando eu viajo e não posso estar presente, eu sinto falta. Talvez não seja de correr atrás da bola, mas sim do convívio e o relacionamento que a gente tem. Promulgava, na verdade, até mesmo daquele folclore nosso, daquela mesma maneira de pensar, daquela mesma maneira de agir. Essa talvez seja a maior base de continuação do beach que já nasceu. Isso foi bom para nós. O núcleo quase sempre é o mesmo. Um grupo espetacular. Você parar uma pelada para discutir regra. Oh, meu Deus do céu. Quando acaba o Baba? Ah, era bom. Às vezes dá vontade de ficar um pouco mais jogando, mas quando acaba... Era bom porque depois desse Baba também tinha uma cervejinha, tinha um churrasquinho.
é a melhor coisa que existe, né? Tinha um barzinho do lado, que o próprio Damásio conseguia pra gente, aí nesse barzinho a gente ia lá e tomava uma. Eu mesmo pedi uma meia de leite. Então eu pedi aqui para fazer uma tosta mista à parada. Todo mundo... E o pessoal dizia, mas esse menino é menino criado com vó. Aí pronto, começou a aparecer meninico de carneiro. Depois tem um churrasco, depois tem a feijoada. Uma galinhada, uma vaca atolada, uma coisa assim leve. A parte que eu mais frequento hoje, na realidade, lá no beach, é a parte da resenha, né? Aquela resenha, a coisa fundamental depois do jogo é aquela resenha bonita. Se uma pessoa chegasse lá para assistir o jogo e saísse e depois de 2 horas voltasse, ele não dizia que era o mesmo grupo que estava dentro do campo. Você vê as pessoas um pouco exaltadas, mas você vê outras pessoas ouvindo. É uma maneira de extravasar. No outro sábado a gente vai lá de novo, pô, foi mal, desculpa, tal, não sei o quê. Nós brincamos muito. Discussão séria não tem nenhuma. O beach é uma continuação de lazer, é uma continuação da minha casa, eu não tenho dúvida nenhuma. O babá da gente é bom por causa disso, pá. Fica como uma comunidade. Eu adoro aquilo, eu amo aquilo de paixão e gosto das pessoas. Sempre nós estamos longe da nossa terra, né? Então, quando nos juntamos ali, sentimos um pouquinho em casa. É onde nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, os patrícios. Você começa a falar disso e daquilo, um monte de besteira, um monte de coisa e... Às vezes de trocar ideia sobre o próprio trabalho, né? Depois a gente sentava para jogar um dominó, o baiano adora dominó. Quebra a ponta aqui, vai. Quebra a sua pontinha, quebra. Eu vou fazer uma maldade com você. Não faz isso. E esse dominó, às vezes, ia até muito tarde, viu? A amiga Teta, que é a esposa de Chico, ela é engraçada que ela ia lá deixar Chico no futebol. Não dá vontade de sair daqui para ir para casa. Olha, é vantajoso. Não, o beat é uma coisa tremenda, não dá. Aí o pessoal, companheira, não deixa, não, deixa aí que pelo amor de Deus, aqui é o lugar que ele vai se desestressar. Eu trago ele de manhã cedo, ele se desestressa aqui, depois ele volta para casa, lindo e maravilhoso. A galera ficava aí até 6 horas da tarde comigo. Eu acho que, pelo menos minha mulher não tem, mas algumas mulheres podem ter problema contra isso. Eu vou até pedir a vocês, mulheres, que esqueça o sábado, pá. Esqueça o sábado, deixa os caras à vontade aí, deixa a gente à vontade aí, que sábado é nosso aí, sábado é baba. Sábado é baba, completo. Mas o pessoal preferiu trocar o quiosque de Estoril por um track food, ou melhor, a carinha do Eugênio. Ia pra carrinha do Eugênio. Ele me dava os prazeres de disponibilizar uma cerveja geladinha e um churrasquinho de gato. O que eu fiz? Eu tinha uma carrinha e aí... Sofria com a carrinha do Eugênio. Chegava todo mundo no futebol e ficava esperando, só olhando o horizonte para ver se o Eugênio vinha. E nada de Eugênio chegar, nada de Eugênio chegar. Chegava para jogar bola, ainda tinha que ir lá, não sei aonde, empurrar. O problema é que a van dele dava problema direto. Eu tenho fotos lá com todo mundo dentro da carrinha enfiado. Naquela Kombi ecológica dele, que tinha muita vegetação no para-brisa. Aí nós íamos buscar o Eugênio com o carro quebrado lá. Aí nós tínhamos que empurrar. A galera ficava. Pra ela pegar, o Eugênio chegar até cá, trazendo as coisas. Ai, sol, Maracanã, futebol, que lindo. Domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. Quando me falaram isso, eu achei engraçado. Isso é mentira, não é conversa. Nós tínhamos uma pessoa conhecida chamada Eugênio, que era o nosso guarda-rede. Não é o grande guarda-rede Eugênio, Oliver Kahn, né? Ele gosta de ser chamado por isso aí. E por acaso tinha só um braço. Quando eu cheguei eu não entendia porque ele pegava no gol. Mas ele pegava com um braço só, entendeu? Teve um lance que aconteceu que isso ficou marcado. É piada do nosso... E é histórico isso. Foi o primeiro dia onde eu fui apresentado ao grupo. E aí, quando eu levei um amigo pro Baba, eu levo convidado no Baba, né? E eu sentado, não tinha entrado, assim, esperando o meu momento. E Eugênio no gol. Quando
Alguém chutou de fora da área, né? Então eu peguei uma bola de frente com ele. Reparei que ele não tinha uma parte, pronto, o braço e até o cotovelo. E aí deram um chute que acho que nem o Buffon da Itália pegava, né? Dei-lhe uma pancada, o bicho trocou de braço, mano. O cara bate e o Eugênio ainda consegue defender. Tocou assim, defendeu a Grande bola. guarda-rede, Eugênio. Coloquei a mão assim, eu disse, filha da mãe. E a malta caiu pra cima do Eugênio, aquele... E o pessoal reclamava com o Eugênio. Luiz, eu não acredito que o pessoal reclama com uma pessoa que não tem um braço e tá no gol. O cara, todo mundo revoltado com ele. Pô, o cara não tem um braço, velho. Como é que vai reclamar com o cara? Imagine eu, se eu pegar a primeira bola e cair, a malta vai me botar fora. Ele aí disse, porra, não vou entrar nesse baba. O goleiro tem um braço, o nego reclama desse jeito. Imagine o que vai acontecer comigo. A turma do beach percebeu que precisavam incluir a participação dos familiares, porque até então o encontro era exclusivamente masculino. Mas o espaço começou a ficar muito pequeno. A gente resolveu criar um grupo de brasileiros aqui em Portugal. E com isso ele surgiu a ideia da Brapó. Que é Brasil, Portugal. Então a ideia de fazer uma associação que fosse de convívio fora do beach. Passamos a nos entender mais como famílias e a interação que elas merecem, né? Era uma casa onde nós fazíamos jantares, festas. Fazíamos festas temáticas lá. Fizemos feirinha típica, aniversários e tal, e foi uma coisa do outro mundo. Aí depois botou futebol feminino, as mulheres foram lá para jogar também, foi muito legal. As meninas correndo atrás da bola, era muito interessante. Ia todo mundo para o mesmo lugar, todas as mulheres iam para o mesmo lugar. Era uma confusão da porra. Foi um maior sucesso. Um período de muita confraternização. Chegamos a fazer um São João típico, com barracas, comidas típicas. Fizemos uma festa em Minas Gerais, fizemos uma festa da Bahia, fizemos uma festa do Rio Grande do Sul, trazendo todo o folclore para cá. Pô, foi espetacular. Era uma forma das nossas famílias se unirem e as crianças e as mulheres então, se conhecerem. Né? Talvez o melhor período a nível da confraternização entre as famílias. O clube eu acho que durou mais aí uns 3 ou 4 anos assim. Foi uma criação boa? Foi. A ideia é interessante, mas tinha que ter dinheiro para assumir custos. E começamos a gastar muito achando que as pessoas viriam para Brapó. Mas a gente precisava muito mais. Começou a crise aqui em Portugal e muitos brasileiros foram embora. Eu tenho pena que tenha acabado, porque aquele convívio era muito importante, porque era um convívio de família. E a família toda se integrou nesse processo e todo mundo adorava. Lotava a casa, era uma coisa fantástica. A Brapó fez imensa falta. Quando acabou, tenho pena de ter. Mas a malícia vida que vem para o bem. Bem, quando o assunto é artilharia, é aí que aparece o craque. Damásio primeiro era goleiro. Luva bonita, roupa bonita, calça bonita, todo bonito. Boa pergunta. Os jogadores ou pseudo-jogadores. E Damásio nunca jogou futebol na vida dele, nunca jogou futebol. E o Damásio, uma boa. O que eu gosto de falar, eu gosto de ter provas. De boca, eu falo, ninguém vai ver. É o cara que inventou o teletransporte. Estava no auge e ainda estou no auge. Para conseguir sofrer uma falta sem nenhum contato físico. A pessoa a 5 metros de distância dele, simplesmente olhava para ele, ele caía. E ainda hoje eu estou assim, né, mancola de uma perna, a perna esquerda, mas meu forte mesmo é a perna direita. Não era muito assim, ágil ali debaixo do negócio.
E tá aqui eu como guarda-rede, os gols que eu sofri e o que eu não sofri. Aí chutava a bola no gol e tomava gol, tomava gol, tomava gol. Aí nós reunimos, pessoal, não tem condições da massa ficar no gol não. E entrou para ser artilheiro. Só joga futebol ali porque é com um grupo da gente que é muito amigo e muito parceiro. Aí a gente abre as portas para algumas pessoas. Isso não foi eu que fiz. Aí depois dessa linha ele veio com histórias dele, que ele já foi atleta, já jogou com Pelé, já correu com o João do Pulo, já lutou karatê com não sei quem. Eu sempre procurei naquilo que eu faço, ou no karatê, ou andar de moto, ou meu futebol, que são minhas 3 paixões, fazer bem feito. Só que ele tinha um caderninho que anotava todos os gols dele. E aí daí ele começou a anotar os gols que ele fazia. Quando anunciava os gols que ele tinha, ele, contabilidade, dizia não falta. Ele sabia perfeitamente o número de gols marcados. Olha bem, o Damaso fez, o Dadá Maravilha, 4 gols, num só jogo. Depois do dia 27, uma semana após, mais 4 gols. Dia 3 do 11 de 2012, 2 golos. Dia 10 do 11, tá tudo anotado aqui. Ele tinha mais gol do que Pelé. Que depois eu enjoei de fazer gol e não tinha paro. Aí nessa brincadeira ele apostou com o Elson. Ah, foi. Tem uma aposta muito interessante aí. Foi uma situação esdrúxula. Foi muito mais de gozação com os dois, que não jogavam absolutamente nada. Ele era o rei das apostas também, ele e o nosso amigo Leite. Elson também, diz ele que já jogou bola, mas ninguém acredita não. Ninguém acredita nessa porra. Eu sou um goleador nato, isso é verdade. Sempre no futebol eu fazia muitos gols. Para mim é inventável esse tal Batatinha. Esse Batatinha. Quem é ser o artilheiro dos dois? Por eu fazer muitos gols. Aí pronto, apostaram nesse negócio, eu sei que acho que Elson ganhou, não sei quem foi que ganhou. Claro que eu acabei ganhando, aquilo foi um período de um mês. Olha, eu só sei que o outro é segundo. Damásio estava sempre em cima e ele marcava também em casa para ninguém enganá-lo. Aí só que muitas pessoas que apostaram em Elcinho ficava lá dando bola para ele, armava o time mais forte para ele. E eu acabei ganhando de 14-3 porque pronto, a superioridade contou mais forte, mas mais ou menos isso aí. Elcinho marcava, cada gol marcava 2, 3. E quem apostou Damásio fazia mesmo com o Damásio, né? Aí o pessoal fazia a jogada toda, em vez de fazer o gol, passava para Damásio, mas ficava debaixo da trave e não acertava dentro do gol, velho. Olha, Elson, para você, meu amigo, não sei se é você que é o Elson, um beijinho no ombro. Bola de ouro, se fosse entregue, seria a Damásio. Quem quiser aprender a fazer gol, compra um vídeo do Dadá Maravilha. Um beijinho no ombro. Após tantos anos no mesmo local, apareceu um detalhe que fez o beat mudar de endereço. Bateu na parede, O problema do futebol da bicuda, ou seja... Imagina um silêncio total naquele da bicuda. Um problema qualquer aqui da administração da bicuda. Ele sempre reclamou, e com razão. Era assustador, era gritaria. Porque é o seguinte, nós falávamos muito, gritávamos muito, xingava. Imagina que às 8h30 você tá começando a acordar, tá escutando aquele monte de nome. Não podiam gritar, que tinha casas à volta para dormir. A gente falava alto de manhã cedo, às vezes 7h30 da manhã já estava lá. Se você botasse uma pessoa que nunca tivesse ido ali, a pessoa se assustava de uma maneira e falava assim, eu vou embora antes que alguém comece a dar tiro aqui. Mas como é que brasileiro joga bola sem gritar? 8 horas da manhã, xingando, gritando, brigando. Só que ali é um eco do caramba, então, epa... Aí os vizinhos começaram a reclamar com o dono da casa, com o dono do espaço. Não tem jeito, brasileiro não joga calado, não tem jeito. Aí fala o pessoal baixava um sábado. A gente baixava uma semana, outra semana subia, baixava. Foi nos requisitado o horário para poder montar uma escolinha. E aí a gente teve que arranjar outro lugar. E aí saímos da Quinta da Bicuda e viemos aqui pro campo de São João. Coisa do futebol. O que, caralho? Pode reclamar, não precisa bater, você ser chato. É mais que certo que o beat irá se perpetuar por outras gerações.
mudar não, você que tem que acostumar com o meu defeito. Todo porra, né? É o único. Eu não tô. Isso aqui não é escolinha de futebol. A gente não vai ser profissional. Mas você não quer aprender, não? Não, pra quê? Hoje nós temos filhos de colegas do futebol que hoje já estão casados ou até estão com filhos e aí estão jogando bola com a gente agora também. Foi aí que entrou a nova guarda, né, que a gente chama da nova guarda. Eu tive Fabrício, tinha 20 e poucos anos. Mas sempre juntávamos os mais antigos para poder colocar na cabeça desses mais novos qual era a ideia do beat. Como ele faz parte do beat também, eu me sinto orgulhoso, né? É uma coisa quase como irmãos, né? Aqueles momentos foram momentos únicos para mim. Que a vida do beat está aí, que é essa nova filosofia, é chamar os seus filhos, os filhos dos seus amigos. A parte nossa foi feita. Hoje agora agregou muito mais pessoas, isso, somos aí essa irmandade. A família passa a estende-se, né? É continuar com essa família, é continuar com isso tudo, com aquilo que a gente tem lá. Porque a coisa foi feita com esmero, foi feita com carinho para permanecer. Quando você estiver andando, saindo e acabar as linhas, confraternize. Porque para aquilo que foi feito, acaba sendo uma renovação de amigos e criando amizades, né? Da nossa vida, eu acho que é o melhor momento da vida da gente. Ele foi feito a confraternizar. Firmamos laços, entendeu? Eu queria também que vocês... Firmamos laços. Em termos de trabalho, em termos de tudo, a gente precisa de alguma coisa, tá lá o beat para ajudar. Se manter o beat não pode morrer. Eu acho que não vai deixar nunca de existir. O beat, a ideia do beat, a manifestação com que a turma continua tendo, né? É uma estrutura que espero que essa galera aí ande para muitos anos, né? É bacana que o beat é a religião da bola. A essência do grupo já está formada há muito tempo, não tem como, eu acho que não... eu acho que não tem, esse grupo eu acho que não. E que eu acho que vai ter continuidade também por muitos anos. E vamos torcer para a meninada dar prosseguimento a esse grupo aí. Quem saiu, né, que teve que ir embora, não sei o que, sente saudade. E quem entra, pode dizer a verdade que ele não quer sair. Não deixa mais. Por isso que ele... Aí, pessoal, tenho muita saudade de vocês e estou voltando. Eu espero que você reserve o meu lugar de sempre no banco. E de coração, um beijo para vocês, agradeço a todos. Tudo de bom, vamos continuar unindo essa família e progredir cada vez mais. Um abraço, galera. Gosto de todos com a mesma intensidade e lembro de vocês com muito carinho. E eu quero sempre estar junto com vocês, porque vocês são a minha família. Faça com muito amor aquele futebol. Aquele futebol é um futebol arte, é um futebol de amigos. Que o grupo possa continuar unido e pensando sempre no objetivo principal do beat, que é o convívio. Convívio com harmonia, o convívio com equilíbrio, o convívio com amor. Esses são indicações, né? São sinais de que a nossa proposta tem dado certo. O beat tem dado certo. Eu espero que daqui a mais alguns anos o beat ainda esteja ativo e que se por acaso a gente não estiver mais jogando bola, que tenha sido uma continuidade para os nossos filhos ou para os filhos dos nossos amigos que pegaram essa ideia dos pais que há 20 anos atrás fizeram aquilo e hoje dão continuidade ao futebol e que seja também e continue sendo um grupo de amigos. Esse amor